Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai eterno do céu, neste momento, Pai, eu entro na Tua santa presença, ó Deus, colocando, Pai, essa reflexão em Tuas mãos, a minha vida, a vida das pessoas que assistirem, Pai, pedindo o Teu entendimento, que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos guie a cada dia, Pai. Deus maravilhoso, eu te agradeço, ó Pai, pelo teu cuidado, pela grandeza do teu amor, Senhor, pelas maravilhas, Senhor, em nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa leitura, para a nossa reflexão, para a nossa meditação, nesse dia de hoje, vai ser no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14, é onde fala sobre a porta estreita. Versículo 13, entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Meus irmãos, essa palavra é muito forte. Essa palavra, ela fala aos nossos corações. Para a gente entender, para a gente compreender, nós precisamos buscar, nós precisamos ler a palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos dê esse entendimento. Eu sei que não é fácil a gente buscar a Deus. Quando a gente não tem um entendimento, nada é fácil. Mas, quando o Espírito Santo nos dá entendimento, que a gente compreende a palavra de Deus, que a gente começa a compreender e entender a Escritura, a gente se apega mais e mais. E a gente se alegra a estar buscando o Senhor e fazendo a sua vontade, obedecendo, servindo, indo. É isso que o Senhor quer de nós. Quando a gente não tem um entendimento, não é fácil. A gente acha difícil o caminho. Por isso que ele fala sobre o caminho, a porta larga e o caminho é espaçoso. O mundo está aí. É tudo mais fácil. Quando a gente não tem o entendimento, é mais fácil a gente seguir as coisas. Fazer as coisas que agradam a nossa carne, o nosso eu, e não buscar o Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu vou dar um exemplo tipo comigo mesmo. Antigamente, se as pessoas vinham falar comigo sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, eu falava, eu tenho Jesus, eu busco. Mas eu não buscava do jeito que era para buscar. E muitas vezes eu ficava chateada, eu falava, gente, essas pessoas são chatas, hein? Insiste. Mas hoje eu entendo que era para o meu bem. Para que eu entendesse que Jesus era o Filho de Deus, que ele veio em carne para morrer pelos meus pecados. Jesus, ele veio para morrer pelos pecados de todo mundo. Não foi só pelos meus, mas precisamos crer, precisamos aceitar, precisamos buscar. E como a gente entende o caminho largo? Um exemplo que eu falei que eu ia dar agora há pouco, era sobre, vamos supor, tem festas que vem vários cantores que cantam músicas mesmo, ou então nem precisa ter cantor, mas só de ter festa, só de ter bebida, só de ter os seus amigos ali. E
no mesmo local, um exemplo, no mesmo local ali próximo, tem uma igreja, tem um evento de igreja, né? Está ali sendo ministrada a palavra de Deus, pessoas louvando ali, ensinando a palavra. Quando nós não temos o entendimento do Espírito Santo, você vai para qual lugar? Eu ia preferir estar ali na festa, estar com as minhas amigas, curtindo. Eu nunca fui de beber, mas eu ia por diversão, gente. Eu ia porque eu gostava de estar ali satisfazendo o desejo da minha carne, o meu eu. Era mais fácil. Eu não queria estar ali na igreja ouvindo, não, essas pessoas são chatas demais, fica ali 2 horas pregando, coisas que eu já sei. Mas não é assim, gente. Peça sabedoria que venha do alto. Hoje eu entendo que muitas vezes aquelas pessoas que falavam que Jesus me amava, que Jesus tinha um plano na minha vida, elas queriam o meu bem. Mas aquelas que falavam, vamos para a festa, vamos beber, vamos farrear, elas não queriam o nosso bem. Também eles não tinham o entendimento que eu tenho hoje. Então a gente satisfaz a nossa carne, o desejo da nossa carne, desejo momentâneo. Isso passa. A volta de Cristo, a vida eterna, gente, é para sempre. Nós precisamos buscar o Senhor, para que nossas almas não fiquem perdidas, não vá para o inferno, porque ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem outro caminho. Então, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz para me salvar e salvar a minha família, eu quero esse Jesus para a minha vida, para que a minha vida seja mudada, seja transformada pelo Espírito Santo. Se eu leio a Bíblia, o Senhor vai me orientar, vai me ensinar. Um exemplo aqui que eu falo, Paulo ali, pregando em Bereia, os crentes ali de Bereia, as pessoas ali em Bereia, eles examinavam a palavra de Deus para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Leiam a Bíblia, vocês vão ver se as pessoas estão falando o que estão escrito na palavra de Deus. Tem muitos falsos profetas que vêm falando do Senhor e que não é realmente dessa forma. Tem muitos falsos profetas. Nós precisamos buscar a Deus. Muitos vão para a igreja hoje para buscar prosperidade, para ver se o pregador ali vai falar a revelação de Deus, se vai falar alguma coisa que convém a ela, o que ela quer ouvir. O que nós precisamos ouvir, colocar em prática, está tudo aqui, na palavra de Deus. É a Bíblia, ela que nos ensina, ela que nos orienta, ela que dá a direção. Deus, ele levanta seus servos, seus profetas, para ensinar a verdade. Cabe a nós obedecer, porque tem pessoas boas no púlpito ensinando a palavra de Deus. Não precisamos só, eu só vou para a igreja se Deus falar comigo. Deus não fala com você? Ore, fala com o Senhor. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso aprender a tua palavra. Eu preciso te obedecer. Jesus fala. Negue. Aquele que quer vir após mim, negue. Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e anda. E me siga. Nós vamos deixar muitas coisas para trás. Que vai doer naquele momento. Vai. Porque você ainda não está liberto. Mas quando você tiver um entendimento, você fala, não, olha,
eu estou no caminho certo. Eu estou buscando o Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Se tivermos lendo a palavra, o Espírito Santo nos liberta. Em João 8:32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que João está falando? É a palavra de Deus. É raro uma pessoa que não tem a Bíblia em casa. Não sei se existe ainda essa pessoa que não tenha, mas a maioria tem. Quando não tem na impressa, tem ela no celular. Leia, para que seja liberto, para que aprenda a palavra. Não deixa somente a Bíblia aberta no Salmo 91, ou seja, o livro que for. Coloque em prática, lendo, aprendendo. É o Espírito Santo que vai nos libertar e vai nos transformar. Não vamos deixar que as coisas momentâneas desse mundo nos levem para o caminho largo, para a porta larga. Vamos pelo caminho estreito, pela porta estreita, pelo caminho apertado. Esse leva à vida eterna. Jesus, ele quer que nós buscamos a ele. Deus, ele quer que sejamos obedientes. Jesus, ele veio para todos. A palavra de Deus fala: Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Na época, os judeus. A gente lendo a Bíblia, você vai entender, você vai compreender. E Deus sempre foi misericordioso com aquelas pessoas. Deus ali levanta Noé, o mundo estava de uma forma. Se você ler o livro ali todo, você vai compreender. E Deus destrói a humanidade porque estava rebelando. Hoje não está diferente. A volta de Cristo está próxima. Imagina aquelas pessoas. Noé, um velho, um idoso. E Deus fala: Noé, constrói a arca. Porque eu vou destruir a humanidade porque eles estão fazendo coisas que não me agradam. Noé simplesmente ouviu a voz de Deus, obedeceu e fez tudo conforme o que Deus queria. Só que Noé ali também pregava para aquelas pessoas. Não temos dúvida disso. Era Noé construindo e pregando: olha, Deus vai enviar o dilúvio, conserte a vida de vocês, obedeça a Deus, para de fazer o que é errado. E aquelas pessoas continuavam no erro. Noé construiu a arca, entrou na arca Noé com a sua família. E Deus enviou os casais de animais. Deus enviou, olha o trabalhar de Deus. Enviou. E depois Deus fechou a porta. Quando Deus fecha a porta, imagina, e começa a cair aquele dilúvio, aquela chuva, e o povo desesperado gritando: Noé, Noé, abre a porta, abre a porta. Noé não podia abrir a porta. Por que Noé não podia abrir a porta? Porque foi Deus quem trancou, foi Deus que fechou. Assim vai ser também no grande dia. Deus, ele vai fechar a porta. É nós que precisamos buscar, nós que precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Não é fácil, mas precisamos negar a nós mesmos. As coisas momentâneas passam, a palavra de Deus não. É difícil querer ir para a igreja. Todo domingo eu tenho que estar na igreja, toda semana eu tenho que estar na igreja, fazendo isso. É maravilhoso. Quando você ama a Deus, quando você lê a palavra de Deus, se você for na igreja, lavar a igreja, limpar a igreja, vá glorificando. Tudo que você fizer para Deus, glorifique, agradeça, porque nós temos um templo para ir buscar, porque a igreja somos nós. Nós temos um templo para ir buscar, um templo para ir adorar o Senhor, para servir ao Senhor.
Nós temos oportunidade, então tudo que a gente fizer, faça por amor. Que seja ensinar, ensine com amor, com dedicação, não por obrigação. Precisamos aprender, precisamos colocar em prática. Vamos ler o capítulo 7 aqui, onde Jesus fala sobre a oração, o versículo 7 e o versículo 7 de Mateus. Peçam, lhes será dado, busque e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Nós precisamos buscar. Nós precisamos aprender a pedir, a buscar a Deus. Se a gente abrir, Deus vai abrir a porta. Se a gente pedir, Deus vai abrir a porta do nosso entendimento, do nosso coração, para que a gente compreenda a palavra de Deus. Muitas coisas a gente pede e Deus não responde a nossa oração porque não é bom para a gente. Quer ver o livro de Tiago? É Tiago 4, se eu não me engano, é o versículo... Tiago 4, versículo 3. Eu acho, deixa eu ver, Tiago 4, o versículo 3. Pedem e não recebem, porque pedes mal, para esbanjarem seus prazeres. Então, muitas coisas a gente pede para Deus e não é bom para a gente, é para saciar nossa carne. E Deus, ele não responde. Muitas coisas que Deus não responde para a gente é porque não é o que Deus quer para mim. Às vezes eu quero algo e Deus fala, não, esse não é bom para você. Então Deus não responde. Meus irmãos, vamos buscar, vamos pedir sabedoria de Deus. Vamos pedir entendimento do Senhor, para que o Senhor responda às nossas orações, para que o Senhor responda o nosso clamor. Deus, ele nos dá a oportunidade de mudar, de buscar. Deus está nos dando a oportunidade antes da volta do Filho de Deus. Quando fala das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. As 5 estavam ali com as lamparinas acesas esperando o noivo. E as loucas ficaram com as lamparinas acesas, não levaram o azeite em reserva, né, para não acabar o azeite. E o que aconteceu? Acabou o azeite, porque as lamparinas estavam acesas. Então, elas pediram às outras e elas falaram, não, para que não falte a nós, vai ali e compre. Quando elas saíram para comprar, o noivo chegou e entrou e fechou a porta. E elas começaram a bater, abre-nos a porta, Senhor, abre. Não tinha mais como abrir. Elas perderam a oportunidade de entrar na festa, de entrar juntamente com o noivo. Que nós possamos ter sabedoria de Deus, que o Espírito Santo nos guie, para que não entramos pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Vamos ter cuidado com as falsas profecias, com os falsos mestres. Negue a si mesmo, busque a Deus. Precisamos, Senhor, se isso não está fazendo bem para mim, eu vou deixar. Deus, ele nos liberta, ele nos dá a direção correta. Ele guia os nossos passos, nossos caminhos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O versículo 17 fala sobre isso. Deus, ele quer que sejamos salvos, mas nós precisamos fazer a nossa parte, buscar, aceitar, entender e compreender que as coisas momentâneas vão ficar aqui na terra. É a nossa eternidade com o Senhor. E o que nós queremos para a nossa eternidade.
É só a gente começar a analisar e ver que Deus, ele morreu para pagar pelos nossos pecados, para que pudesse ter a vida eterna. Soberano Deus, obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigada por ter falado conosco, meu Pai. Que o Senhor derrame a tua graça, o teu Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas, Pai. Nos ensina, meu Pai, a te ouvir, a te obedecer e andar, meu Pai, pelo caminho apertado, te servindo, te adorando e te buscando a cada dia. Abra nosso entendimento, ó Deus. Nos ensina a cada dia a te adorar e te servir em espírito e em verdade. Eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, que o Senhor fará em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.